Na estação ferroviária movimentada, um cão policial parou de repente e ficou a olhar para uma menina pequena. Todos pensaram que era uma família normal, mas o seu gesto estranho foi um sinal que só ele percebeu. E o que aconteceu a seguir mudou o destino de muitas pessoas. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde está a assistir. Amanhã ainda despertava quando a estação ferroviária da capital começou a encher-se de vida. O ar frio, carregado do cheiro metálico dos trilhos e do aroma distante de café recém-passado, misturava-se ao movimento constante de passageiros apressados. O eco dos alto-falantes anunciando partidas e chegadas formava um pano de fundo contínuo, quase hipnótico, enquanto portas de vagões batiam, malas rolavam e crianças chamavam pelos pais, criando um mosaico sonoro que só um lugar como aquele poderia produzir. A luz artificial das lâmpadas penduradas no teto refletia-se no piso úmido, conferindo-lhe um brilho quase polido, como se a estação tivesse sido preparada para um evento importante. Embora o mais importante daquele dia ainda estivesse invisível a todos. Para Jason Harper, no entanto, aquela paisagem não era novidade. Ele caminhava com passos firmes ao lado do parceiro inseparável, o pastor alemão Max, acostumado à rotina de patrulhar grandes áreas movidas pela pressa humana. Seus olhos cansados, mas sempre atentos, observavam cada detalhe. Nos 5 anos em que trabalhara com cães policiais, ele aprendera que o perigo se escondia justamente nos detalhes que a maioria negligenciava. O suspeito raramente parecia suspeito. Quase sempre se disfarçava de quem menos se esperava. Um viajante com uma mochila, uma família com crianças, um homem falando ao telefone. A experiência o ensinara a não confiar apenas na própria avaliação, mas, sobretudo, na percepção do cão ao seu lado. Max avançava com postura impecável, o corpo musculoso movendo-se de forma silenciosa, quase elegante, apesar de sua força evidente. A pelagem escura brilhava sob a iluminação da estação, e o colete de serviço destacava sua função entre os demais. Seus olhos âmbar, atentos como os de um sentinela, examinavam o ambiente com precisão. Ele não se deixava distrair por crianças sorridentes que tentavam aproximar-se, nem pelos aromas conflitantes de comida, perfumes e produtos de limpeza que se misturavam no ar. Jason sabia que Max trabalhava melhor quando não era interrompido por nada, nem mesmo por afeto momentâneo. A ligação entre os dois era tão forte que bastava um movimento sutil de Max para que Jason compreendesse seu estado de alerta. Naquele início de manhã, tudo parecia dentro do normal. Eles percorriam os setores habituais, plataformas, saguões, corredores que levavam às bilheterias. Passageiros iam e vinham, alguns correndo para não perder o trem, outros caminhando com calma, como se tivessem todo o tempo do mundo. Jason observava malas largadas por instantes, atitudes ansiosas demais, mas nada chamava sua atenção de maneira concreta. Ele registrava tudo automaticamente, como parte de um processo interno que já se tornara instintivo. Em algum momento, quase permitiu que uma sensação tênue de tranquilidade o alcançasse. Algo raro em sua profissão. Mas Max parou. Não foi um simples desacelerar. Foi uma interrupção abrupta, como se algo invisível o tivesse puxado pelo peito. As orelhas se ergueram, o corpo inclinou-se levemente para frente e um foco intenso surgiu no olhar do animal. Jason sentiu o puxão no guidão do colete e imediatamente se colocou alerta. Ele não questionava o instinto do parceiro. Se Max parava daquele jeito, algo estava muito errado. Seguindo o olhar firme do cão, Jason viu um pequeno grupo de viajantes caminhando rapidamente. Uma mulher de casaco verde e 3 crianças. A cena, vista superficialmente, era banal. Poderia ser qualquer família apressada para não perder o trem, mas não para Max. Os olhos do pastor alemão estavam fixos na menor criança. Uma menina que parecia ter cerca de 7 anos. Ela não acompanhava o ritmo dos demais. Seus passos eram pequenos, hesitantes, sempre um pouco atrasados. A mão direita repousava no braço da mulher, mas não em gesto de afeto. Havia algo tenso, quase mecânico naquele toque. A menina olhava para trás repetidas vezes, como se buscasse no meio da multidão alguém que pudesse vê-la,
Alguém que pudesse compreender o pedido silencioso que ela tentava transmitir. E então Jason viu. Os dedos da menina batiam no braço da mulher. 5 toques rápidos, uma pausa curta, depois mais 5 toques. Não era um tique nervoso, não era uma brincadeira infantil. Havia intenção, repetição, ritmo. Era um padrão tão preciso que se destacava naturalmente aos olhos de quem observava com atenção. Jason franziu o senho, aproximando-se um pouco mais, tentando captar se o gesto era repetido de forma involuntária. Mas não era. Era um código, uma mensagem, uma súplica. Max já sabia. Jason sentiu a tensão crescer no corpo do cão, como se a energia nele se acumulasse, transformando-se em impulso para um movimento iminente. Ele engoliu seco, lembrando-se de situações anteriores. Max nunca demonstrava esse tipo de reação sem um motivo sólido. Nunca. O coração do homem começou a bater mais rápido. O ambiente ao redor parecia o mesmo, mas algo nele mudara completamente. Ele já não via uma massa indistinta de passageiros. Via apenas a menina e a mulher de casaco verde. Algo naquele quadro estava profundamente errado, embora ninguém mais percebesse. Enquanto caminhavam na direção do grupo, Jason começou a analisar cada detalhe. A mulher parecia controladora demais, guiando as crianças com firmeza exagerada. Os 2 mais velhos seguiam em silêncio, passos curtos e submissos. A menina menor, porém, deixava transparecer o pavor nas pequenas expressões que tentava esconder. Seu pescoço rígido, seus olhos que brilhavam de medo, seu gesto repetitivo. Tudo denunciava um pedido desesperado que só Max fora capaz de captar inteiramente. Jason diminuiu o ritmo, acompanhando a cadência do cão. Max já avançava em linha reta, decidido, determinado, totalmente focado na menina. O policial manteve a postura profissional, mas seu corpo inteiro estava preparado para reagir ao menor sinal de perigo. Ele sabia que naquele momento não podia confiar apenas nos próprios olhos. Devia confiar em Max, no instinto treinado, na sensibilidade além do comum daquele cão que tantas vezes já salvara vidas. A alguns metros do grupo, Jason percebeu que a menina finalmente reparara no pastor alemão. Seus olhos se encontraram por um breve instante. Um brilho diferente apareceu no olhar dela. Algo entre esperança e desespero, como se acreditasse que aquele animal grande e silencioso, ao contrário de todos os adultos ao redor, fosse capaz de entendê-la. E Max entendeu. Ele deu mais 2 passos à frente e parou bem diante do caminho do grupo. A mulher tentou desviar, mas Max ajustou a posição, bloqueando a passagem de maneira firme, porém sem agressividade. Apenas a presença dele já provocava impacto. Passageiros próximos começaram a diminuir o ritmo, olhando com curiosidade e apreensão. Era raro ver um cão policial assumir uma postura tão assertiva sem ter sido ordenado. Todos esperavam que algo acontecesse. A menina cessou o movimento dos dedos. O olhar dela agora estava preso em Max, como se aguardasse sua resposta. A mulher, por outro lado, franziu o rosto, irritada, e tentou puxar as crianças para o lado. Mas a expressão controlada dos filhos mais velhos escondia algo perturbador. Nenhum deles parecia ter autonomia sobre os próprios movimentos. Jason aproximou-se e parou ao lado do cão. Seu tom permaneceu calmo, mas firme, controlado pelo profissionalismo adquirido ao longo dos anos. Perguntou à mulher se poderia fazer algumas perguntas. Pediu educadamente que ela parasse um pouco, explicando que era apenas uma verificação de rotina. A mulher sorriu de maneira forçada, dizendo que estavam atrasados, que não podiam perder o trem, que os filhos precisavam viajar urgentemente. Sua pressa, porém, parecia artificial demais. Foi então que Jason percebeu que o pulso da menina tremia. Ela respirava rápido, como se tentasse se manter calma, apenas para não despertar a ira da mulher. Quando ele voltou a olhar para Max, viu que a rigidez do cão aumentara. Não era apenas suspeita, era certeza. Algo estava muito, muito errado. A partir daquele instante, Jason sabia que não poderia recuar. Cada detalhe observado, cada gesto da menina, cada sinal de Max formava um único caminho. Ele ainda não conhecia toda a verdade, mas sabia que ela estava ali, diante dele, escondida sob o disfarce comum de uma família viajante. E o papel deles,
era descobri-la antes que fosse tarde demais. A decisão foi tomada em silêncio. Jason endireitou os ombros, respirou fundo e preparou-se para o que viria a seguir. A estação seguia ruidosa ao redor, mas para ele e Max, o mundo havia se reduzido àquele pequeno grupo e ao segredo que a menina tentava transmitir com suas mãos trêmulas. E então, com um simples gesto, Jason iniciou a ação que mudaria o destino de várias crianças naquela manhã. A tensão que havia se acumulado no ar durante os últimos segundos parecia palpável, como se a estação inteira tivesse prendido a respiração à espera do que aconteceria. A mulher tentou manter a compostura, embora o desconforto começasse a se refletir nas expressões rígidas do rosto. A presença de Max, firme e inegociável diante dela, era algo com que claramente não contava. Ele continuava imóvel, bloqueando o caminho com a calma e a força silenciosa que apenas um cão treinado poderia transmitir. A menina, por sua vez, permanecia parada, olhando fixamente para o animal, como se naquele instante ele fosse a única âncora capaz de mantê-la em segurança. O impacto daquela interação tornava impossível ignorar a verdade que estava prestes a emergir. Jason aproximou-se mais um pouco, o corpo inteiro projetando autoridade controlada. Ele percebeu a respiração rápida da mulher, os olhos fugindo dos dele por frações de segundo, a maneira com que ela apertava o pulso da menina com força desnecessária, tentando guiá-la para longe da situação. Tudo isso o levava para a mesma conclusão. Havia muito mais escondido por trás daquela aparente pressa. Com voz calma, mas firme, Jason pediu que ela apresentasse seus documentos. Era um procedimento simples, algo comum em situações onde cães de serviço demonstravam inquietação. A mulher hesitou por um instante que parecia longo demais, como se calculasse mentalmente as chances de escapar dali sem levantar ainda mais suspeitas. Em seguida, abriu a bolsa com movimentos ansiosos e começou a procurar dentro dela. Enquanto isso, os dois filhos mais velhos permaneciam imóveis, olhos baixos, quase sem reação. Pareciam treinados a não interferir, como se qualquer iniciativa própria pudesse provocar uma consequência que temiam profundamente. O comportamento dos três juntos evocava uma sensação perturbadora de controle e submissão, que não combinava em nada com uma família comum. Jason notou cada detalhe, compreendendo que nada naquela cena era tão inofensivo quanto tentava parecer. A mulher finalmente retirou alguns documentos e os entregou ao policial. Seus dedos tremiam ligeiramente, apesar da tentativa de ocultar o nervosismo. Jason examinou os papéis. Algo nele já dizia que encontraria inconsistências, mas ainda assim estava preparado para agir conforme o protocolo exigia. Os documentos apresentavam falhas pequenas, mas evidentes para alguém treinado. Datas incoerentes, fotografias que pareciam recortadas de maneira pouco profissional, nomes que não combinavam com a aparência dos filhos. Quando pediu o documento da menina menor, a mulher fingiu surpresa e murmurou que deveria estar no fundo da bolsa. Revirou os pertences com pressa exagerada, repetindo frases curtas como: "Está aqui em algum lugar. Não sei por que não está aparecendo." Até que Jason pediu educadamente que ela deixasse a bolsa aberta para verificação. Foi nesse momento que os objetos começaram a revelar a história verdadeira. Entre roupas dobradas às pressas, produtos pessoais e alguns brinquedos antigos, Jason encontrou uma pequena carteira com documentos de identidades diferentes. Algumas já um pouco desgastadas, outras recentes demais para alguém que alegava viajar em família. O que realmente chamou sua atenção, porém, foram as fotografias escondidas em um compartimento lateral. Imagens de várias crianças capturadas de longe, algumas brincando em parques, outras caminhando pela rua, todas elas registradas sem que percebessem. Eram fotos desconexas demais, feitas em locais e horários variados, como se alguém estivesse montando um catálogo clandestino. O coração de Jason apertou. Ele ergueu os olhos para a mulher, que agora evitava encará-lo completamente. A expressão dele mudou, tornando-se mais dura, mais precisa. No fundo da bolsa havia também um celular antigo, sem chip, com a tela rachada, mas claramente funcional. Era exatamente o tipo de aparelho usado para comunicação que não deixa rastros.
utilizado em atividades suspeitas. O cenário estava montado. A suspeita já não era apenas uma suspeita. Ganhava forma concreta. O ambiente começou a transformar-se ao redor deles. Passageiros próximos diminuíram a velocidade, observando discretamente, tentando entender por que um cão policial bloqueava o caminho e por que um agente examinava com tamanha meticulosidade a bolsa de uma mulher aparentemente comum. Jason pediu reforço pelo rádio, comunicando a situação com frases diretas e precisas. Ele não queria causar alarme prematuro, mas precisava de suporte para lidar com o que estava descobrindo. A menina menor deu um passo para trás quando a mulher tentou puxá-la novamente. Foi um gesto mínimo, mas cheio de significado. Ela não queria mais estar perto daquela mulher. Sua recusa silenciosa confirmava para Jason o que ele temia desde o início. Ao receber resposta rápida pelo rádio, confirmando que agentes adicionais estavam a caminho, ele pediu que a mulher e as crianças aguardassem sem tentar sair. A voz dele era calma, porém definitiva. Não havia espaço para discussão. Naquele instante, a menina encontrou coragem para erguer o olhar e fixá-lo no policial. Era um olhar carregado de medo, alívio e expectativa. Jason ajoelhou-se levemente para ficar na altura dela, mas não disse nada. Apenas permitiu que ela visse que não seria ignorada. Max, ao lado dele, manteve os olhos atentos, mas o corpo relaxou um pouco, como se percebesse que a parte mais assustadora para a menina estava terminando. Quando o apoio policial chegou, a situação foi conduzida para um local mais isolado da estação, longe dos olhares curiosos. A mulher tentou ainda justificar-se, dizendo que os documentos pertenciam à irmã, que a menina simplesmente não gostava dela, que estavam viajando para encontrar familiares. Mas nenhuma explicação conseguia cobrir o número de contradições que se acumulavam. Seu tom tornava-se cada vez mais irregular, perdendo a segurança que tentara exibir minutos antes. Ao mesmo tempo, a equipe começou a verificar rapidamente os dados da menina menor. Descreveram sua aparência, idade estimada, características físicas e enviaram a informação para comparação com registros de crianças desaparecidas. O silêncio que se seguiu pareceu interminável, embora durasse apenas alguns instantes. Então a resposta veio. Uma menina com aquelas exatas características desaparecera semanas antes. Seus pais haviam relatado o sumiço desesperadamente, acreditando que ela fora levada por alguém durante um deslocamento de rotina. A mulher ficou imóvel ao ouvir isso. Por um breve momento, sua máscara de autopreservação caiu. A menina, ao perceber que sua verdadeira identidade estava prestes a ser reconhecida, começou a chorar silenciosamente. Não de medo, mas de alívio contido. Jason aproximou-se dela com cuidado, dizendo suavemente que estava segura agora, que ninguém mais iria machucá-la. Ele não precisava dizer tudo com palavras. Sua postura, junto de Max, transmitia exatamente o que ela precisava sentir. Com a mulher detida e as crianças separadas para serem identificadas uma a uma, a análise do celular sem chip finalmente trouxe a peça que faltava. Mesmo sem acesso à linha telefônica, havia no aparelho registros que não deveriam estar ali. Contatos marcados como números codificados, mensagens apagadas parcialmente, fotos geolocalizadas que apontavam para um antigo armazém portuário na região industrial. Era a conexão direta com algo maior que apenas o sequestro de uma única menina. O local, aparentemente abandonado, começava a surgir como o epicentro de uma rede clandestina que movimentava crianças entre estados diferentes, sempre disfarçadas pelos rostos adultos que afirmavam ser seus responsáveis. A gravidade da situação tomou forma diante de Jason. Aquilo não terminaria ali, na estação. Aquela menina fora apenas a ponta de um esquema muito mais profundo e perigoso. Os documentos falsos, as fotos secretas, o telefone discreto, tudo apontava para uma organização treinada, metódica, que se aproveitava da confusão das viagens para fazer transições discretas. E agora, graças ao sinal silencioso da menina e à sensibilidade inabalável de Max, a polícia tinha a primeira pista concreta de onde encontrar outras possíveis vítimas. Jason levantou-se, respirando fundo, enquanto observava a menina ser atendida por uma agente especializada. Ele passou a mão sobre a cabeça de Max,
agradecendo silenciosamente ao companheiro por ter sentido aquilo que olhos humanos jamais teriam notado sozinhos. A investigação precisava avançar rapidamente. Havia crianças que podiam estar sofrendo naquele exato momento, em algum canto escuro de um armazém velho, esperando que alguém as encontrasse antes que fossem levadas de novo para um lugar ainda mais distante. Com a descoberta do endereço e a confirmação da conexão com a rede de tráfico, a decisão tornou-se imediata. Uma equipe operacional iria até o depósito o quanto antes. Jason e Max seriam parte da linha de frente, como sempre. A menina, agora protegida, assistiu à movimentação com olhos ainda marejados. Mas havia neles uma luz diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ela parecia acreditar que alguém a ouvira, que seu sinal, tão pequeno e tão simples, havia finalmente alcançado quem podia ajudá-la. Era o começo de algo maior, e a próxima etapa estava apenas começando. A revelação do endereço encontrado no celular clandestino alterou o rumo da investigação de maneira decisiva. O tumulto na estação ainda ecoava na mente de Jason, enquanto ele se preparava para partir, junto com a equipe tática. A menina, agora sob cuidado de profissionais especializados, estava em segurança, mas a lembrança de seus olhos apavorados e de seu gesto ritmado fazia com que cada movimento de Jason tivesse um único objetivo: impedir que outras crianças passassem pelo mesmo sofrimento. Max, sempre ao seu lado, caminhava com passos longos e firmes, atento às emoções do parceiro e pronto para a próxima etapa. A troca silenciosa de confiança entre eles era suficiente para reforçar a determinação que ambos carregavam. As viaturas avançaram pelas ruas da cidade, deixando para trás o brilho da estação e mergulhando em uma região industrial outrora movimentada, agora tomada por galpões abandonados, depósitos enferrujados e estruturas deterioradas pelo tempo. A manhã estava se consolidando de forma lenta e cinzenta, com uma névoa leve que flutuava sobre o asfalto úmido. O som distante de embarcações no porto misturava-se ao ronco dos motores das viaturas. Era um cenário perfeito para esconder atividades ilícitas, longe demais da rotina urbana para despertar suspeitas, perto o bastante para permitir movimentação rápida entre diferentes pontos do estado. Ao estacionar as viaturas, a equipe se dispersou de forma coordenada. Jason saiu do carro e verificou a coleira tática de Max pela terceira vez, certificando-se de que estava firme. O cão olhava ao redor, farejando o ar com movimentos lentos, absorvendo cada partícula de informação. Ele percebia que aquele não era um simples patrulhamento. A energia ao redor, o silêncio dos agentes enquanto revisavam suas armas e equipamentos, tudo isso indicava que estavam prestes a enfrentar algo sério. Jason respirou fundo, inspirando o cheiro de maresia misturado ao odor de ferrugem, enquanto suas botas pisavam cuidadosamente no terreno irregular que levava aos velhos galpões. O endereço fornecido pelo celular apontava para um armazém específico, porém a região era composta de vários prédios semelhantes, todos mal conservados, com janelas quebradas e paredes manchadas de mofo. A equipe avançou lentamente, analisando as possibilidades de entrada e observando qualquer movimentação suspeita. Max guiava Jason com precisão, farejando o chão, examinando portas, passando pelos cantos sombreados que poderiam ocultar pistas invisíveis aos humanos. A cada passo, Jason sentia que estavam se aproximando do epicentro da operação criminosa. O armazém identificado estava parcialmente isolado dos demais. À primeira vista, parecia apenas mais uma estrutura abandonada, com portas enferrujadas e cortinas de metal quase sempre fechadas. Mas Max parou de repente diante da porta principal, inclinando o corpo para a frente, o pescoço esticado, as narinas dilatadas, captando algo que só ele podia compreender. Jason sabia que aquele gesto significava que haviam chegado ao lugar certo. Sinalizou discretamente para os demais agentes que se prepararam para a entrada coordenada. A porta metálica rangeu quando foi empurrada, liberando um ar pesado, abafado, impregnado de poeira e umidade. O interior estava mal iluminado, com algumas lâmpadas antigas penduradas pelos fios, oscilando fracas como se mal conseguissem cumprir seu propósito. Pilhas de caixas velhas, móveis abandonados e restos de estruturas industriais criavam sombras irregulares,
fazendo com que o armazém parecesse maior e mais labiríntico do que realmente era. Jason avançou ao lado de Max, mantendo o cão próximo, mas com liberdade suficiente para explorar o ambiente. O silêncio no galpão era interrompido apenas pelo gotejar distante de alguma infiltração. Mas havia algo mais. Um som quase imperceptível, abafado, que poderia facilmente passar despercebido. Max ergueu as orelhas e virou rapidamente a cabeça para a lateral esquerda do armazém, caminhando nessa direção com passos acelerados. Jason acompanhou-o imediatamente, sinalizando para que 2 agentes se aproximassem. Ao passar por caixas empilhadas de maneira desordenada, Max parou diante de uma porta interna entreaberta. Um espaço improvisado que alguém tentara esconder, utilizando móveis velhos. Jason empurrou a porta com cuidado. O que ele viu do outro lado confirmou seus piores temores. 5 crianças estavam reunidas em um canto, encolhidas umas contra as outras, seus olhos arregalados refletindo susto e cansaço. Algumas delas tremiam, outras apenas olhavam sem reação, como se tivessem esgotado todas as forças para sentir medo. Ao ver os uniformes policiais, no entanto, algo mudou. Um dos meninos tentou levantar-se com dificuldade, como se não acreditasse que alguém realmente tivesse chegado para ajudá-los. Jason aproximou-se devagar, com movimentos suaves, falando com voz tranquila, assegurando-lhes que estavam seguros, que ninguém mais iria machucá-los. Max, sentindo a fragilidade das crianças, moveu-se com delicadeza, aproximando-se lentamente até sentar-se diante delas, transmitindo a calma que só um cão treinado poderia oferecer. Os agentes imediatamente ofereceram água, cobertores e apoio psicológico inicial, enquanto verificavam se havia ferimentos aparentes. O alívio começava a se espalhar pelo grupo, embora os traumas ainda estivessem gravados em seus olhares. Jason sentiu um aperto no peito ao pensar no que aquelas crianças haviam enfrentado, mas não permitiu que a emoção interferisse em seu foco. Sabia que ainda não havia terminado. Precisavam garantir que nenhum criminoso permanecesse no local antes de retirar os menores dali. Enquanto parte da equipe cuidava das crianças, Jason e mais 2 agentes continuaram a vasculhar o armazém. Max retornou ao modo de busca, agora mais alerta do que antes. O cão percorria áreas escuras, farejando trilhas, analisando odores diversos que se misturavam no ambiente. Em determinado momento, Max rosnou baixo, direcionando o olhar para a porta dos fundos do galpão. Jason percebeu que algo estava errado. Quando se aproximaram, ouviram um ruído distante, seguido pelo som inconfundível de um motor sendo acionado. Não houve tempo para pensar. Um dos criminosos, provavelmente alertado pela movimentação, havia conseguido escapar por uma saída lateral e agora tentava fugir em um carro estacionado fora da vista. A porta metálica dos fundos estava aberta, revelando marcas frescas de pneus no chão úmido. Jason correu na direção da luz exterior, mas antes mesmo que pudesse dar ordens, Max já havia partido em disparada, movido pelo instinto e treinamento impecável. O pastor alemão cruzou a porta com velocidade impressionante, transformando-se em uma sombra rápida contra o cenário cinzento da manhã. O veículo acelerava pelo beco estreito, tentando ganhar distância. O criminoso olhava para trás repetidas vezes, como se esperasse que os policiais já estivessem próximos, mas o que ele viu foi ainda mais inesperado. Um cão veloz, determinado, reduzindo a distância entre eles a cada segundo. Max disparava pelo asfalto molhado com força e precisão, seus músculos respondendo com perfeição a cada impulso. O carro, limitado pelos becos estreitos e pela necessidade de manobrar rapidamente, não conseguia escapar com facilidade. Jason surgiu logo depois, seguindo a perseguição com foco absoluto, mas sabia que naquele momento Max era sua melhor chance. Em um movimento calculado, o criminoso tentou virar em alta velocidade, mas a manobra brusca fez o veículo derrapar. Foi nesse instante que Max alcançou a porta traseira, saltando com precisão digna de anos de treinamento rigoroso. Suas mandíbulas firmes agarraram a roupa do motorista pela janela aberta, provocando perda de controle. O carro sacudiu, perdeu estabilidade e finalmente parou, batendo de leve contra uma pilha de caixas metálicas que estavam deixadas no canto do beco. A colisão não foi grave, mas suficiente para imobilizar o veículo.
Jason alcançou Max alguns instantes depois, ordenando que o cão recuasse enquanto os agentes dominavam o suspeito e algemavam-no. Max respirava ofegante, mas seus olhos brilhavam com a mesma determinação que havia guiado toda a operação. Jason ajoelhou-se ao lado dele, passando a mão pela cabeça do parceiro em um gesto de reconhecimento silencioso. Sem Max, aquele homem teria escapado. Sem Max, a rede teria continuado operando nas sombras. Com o criminoso detido e as crianças resgatadas, a operação no armazém aproximava-se do fim. As ambulâncias aguardavam para levar os menores a um local seguro, onde receberiam cuidados físicos e emocionais. Jason observou enquanto cada criança era conduzida cuidadosamente para fora, protegida por cobertores e acompanhada por profissionais que falavam com suavidade. A cena iluminada pelo início da manhã trazia um contraste doloroso. O galpão escuro escondia horrores, mas agora, do lado de fora, começava a surgir a primeira luz de esperança. Mesmo assim, Jason sabia que o impacto emocional daquela operação não terminaria naquele instante. Ele olhou para Max, que permanecia atento, como se ainda buscasse perigos invisíveis. A conexão entre eles, fortalecida por aquele momento, era indescritível. A próxima etapa seria devolver a menina à sua família e assegurar que cada uma das crianças encontrasse o caminho de volta para uma vida segura. Mas naquele momento, havia apenas o alívio profundo de saber que, graças ao sinal silencioso da menina e à coragem inabalável de Max, vidas haviam sido salvas e um ciclo de sofrimento interrompido. E assim, enquanto o sol finalmente começava a romper as nuvens, tingindo o céu de tons suaves, a equipe iniciou o retorno. No coração de Jason, no entanto, algo permanecia vivo. A consciência de que o trabalho deles não era apenas capturar criminosos, mas restaurar a esperança onde ela parecia perdida. E ao olhar para Max caminhando ao seu lado, cansado, mas firme, ele sabia que ainda havia mais a ser feito antes que aquele longo dia chegasse ao fim. A saída do beco estreito onde o criminoso havia sido capturado levou Jason e o restante da equipe de volta ao armazém, agora repleto de movimentação, coordenada entre policiais, paramédicos e assistentes sociais. O ambiente que horas antes parecia um cenário abandonado e obscuro transformara-se em um espaço de resgate e cuidado. A luz da manhã começava a romper o cinza pesado do céu, iluminando a área com um brilho suave, quase tímido, como se a natureza também tentasse participar do processo de cura que ali se iniciava. As sirenes haviam sido desligadas, restando apenas o vai-vem de passos, vozes calmas orientando as crianças e o murmúrio distante da cidade, despertando lentamente. As 5 crianças resgatadas estavam reunidas recém-agasalhadas, com cobertores e jaquetas fornecidos pela equipe de emergência. Algumas ainda tremiam de frio ou de choque, outras olhavam fixamente para o chão, incapazes de compreender que o pesadelo havia, de fato, chegado ao fim. Paramédicos verificavam seus sinais vitais, limpavam ferimentos superficiais e ofereciam água e palavras tranquilizadoras. Os olhos pequenos, marcados pela dura realidade que enfrentaram, reagiam pouco a pouco às presenças gentis ao redor. O medo persistia, mas a primeira centelha de segurança começava a despontar como um fio de luz em meio às sombras. Jason observava tudo à distância, com o corpo ainda tenso após a perseguição e o coração pesado pela lembrança das condições em que encontraram as crianças. Max estava sentado ao seu lado, respirando de forma mais tranquila, embora ainda atento, como se algo dentro dele exigisse permanecer vigilante até o último instante. Jason passou a mão na cabeça do cão, sentindo o calor da pelagem úmida pela condensação da manhã. Ele sabia que o parceiro precisava descansar, mas também compreendia que Max não desligava seu instinto tão facilmente, especialmente em situações que envolviam crianças vulneráveis. Pouco tempo depois, um carro oficial aproximou-se, trazendo consigo 2 figuras que imediatamente chamaram a atenção de todos. Os pais da menina resgatada na estação. Jason sentiu um aperto no peito ao reconhecer a expressão que carregavam. Um misto de desespero, esperança e medo. Era a expressão típica de quem viveu dias longos demais, sem notícias de seu filho, de quem acreditou e duvidou ao mesmo tempo.
de quem se agarrou à última fresta de fé para continuar procurando. A mãe desceu do carro quase antes de este parar completamente, e o pai veio logo atrás, ambos contendo o impulso de correr até o local onde as crianças estavam sendo atendidas. A menina, ao perceber a movimentação, levantou a cabeça lentamente, talvez ainda desconfiada de que tudo ao redor fosse apenas mais um truque cruel. Seus olhos, agora menos sombreados pelo pavor, não conseguiam compreender de imediato a presença que surgia à sua frente. Mas então a mãe a viu claramente. Por um momento, o tempo pareceu suspender-se. Um som abafado escapou dos lábios dela, algo entre um soluço e uma palavra que nunca chegou a se formar completamente. A menina piscou, como se seus olhos não acreditassem no que estavam vendo. E depois ficou de pé de forma instável, ainda envolta no cobertor, com as mãos tremendo. A distância entre elas foi percorrida em poucos segundos. A mãe ajoelhou-se para estar à altura da filha, abrindo os braços com uma mistura intensa de alegria e angústia acumulada. A menina se lançou em seu colo, escondendo o rosto no pescoço da mãe, como se quisesse desaparecer naquele abraço e, ao mesmo tempo, jamais soltá-lo. O pai inclinou-se sobre ambas, envolvendo-as, e lágrimas silenciosas escorreram de seus olhos. A família, enfim reunida, formava um retrato tão sincero de amor e alívio que até mesmo os agentes mais experientes sentiram um aperto na garganta. Jason desviou o olhar por um instante, não por fraqueza, mas por respeito à intimidade daquele reencontro. A cena iluminada pelo amanhecer dava um novo significado à operação. Era por aquilo, por aquele abraço, por aquela menina que recuperava sua segurança e identidade, que Jason e tantos outros se arriscavam diariamente. Max, percebendo a mudança de atmosfera, levantou as orelhas e observou atentamente quando a menina, ainda com os braços envoltos em sua mãe, virou-se levemente na direção do cão. Seus olhos encontraram os dele. Havia gratidão ali, mas também um reconhecimento silencioso, algo que só dois seres que se salvaram mutuamente poderiam compartilhar. Depois de alguns instantes, quando a família finalmente conseguiu respirar sem soluços, a menina aproximou-se timidamente de Jason e Max, ainda segurando firme a mão da mãe. O policial resolveu agachar-se para ficar à altura da criança, como fizera na estação. A menina hesitou por um breve momento, mas deu um passo adiante. Seus olhos passaram das mãos firmes de Jason para a silhueta fiel de Max. Então ela estendeu a mão pequena em direção ao cão, que em resposta inclinou levemente a cabeça e aproximou-se sem qualquer sinal de desconfiança. Ele permitiu que ela tocasse seu focinho, sentindo a brandura do gesto. O toque suave da menina fez com que Max fechasse os olhos por um instante, como se reconhecesse naquele pequeno ato toda a confiança que ela depositara nele desde o primeiro sinal silencioso. Jason observou o momento com um sentimento difícil de definir. Era ao mesmo tempo orgulho, admiração e ternura. Ele sabia que para aquela menina, Max não era apenas um cão policial. Era o guardião que percebeu o que outros não viram, o herói de 4 patas que captou o desespero dela, escondido em um ritmo de 5 toques. A menina, então, envolveu o pescoço de Max com um abraço suave, e o cão permaneceu imóvel, permitindo-se aquele carinho com dignidade. Foi um gesto breve, mas carregado de significado. Um círculo se fechava ali. Uma história de medo transformava-se em liberdade. Mais ao longe, os outros agentes continuavam a organizar o transporte das crianças, assegurando que todas seriam encaminhadas para cuidados adequados e que contatos familiares seriam feitos. Psicólogos falavam com calma, tentando oferecer uma base emocional naquele momento de transição. Enquanto isso, o criminoso capturado era colocado em uma viatura. Seu olhar era vazio, derrotado, incapaz de compreender como um simples gesto de uma criança e a sensibilidade de um cão haviam desmantelado uma parte tão significativa do esquema ao qual ele servia. Jason observou a cena, sentindo a satisfação discreta que acompanha missões bem-sucedidas, mas também um senso de responsabilidade que nunca desaparecia. A luta contra redes criminosas como aquela era constante, e ainda haveria muito trabalho pela frente. O sol finalmente rompeu as nuvens com mais intensidade, inundando a área com luz dourada.
Era um tipo de brilho que trazia calma depois da tempestade e simbolizava a esperança que renascia no coração de cada pessoa presente. Max sentou-se ao lado de Jason, respirando profundamente, como se aquele momento de descanso fosse uma recompensa por todo o esforço da madrugada. Jason passou a mão pela cabeça do cão, sentindo a gratidão pulsar em si. Nada daquilo teria sido possível sem Max. Nenhuma tecnologia moderna, nenhum sistema de vigilância seria capaz de substituir o vínculo que um cão policial desenvolve com seu trabalho e com as vidas que jurou proteger. Enquanto observava a menina regressar aos braços dos pais, Jason compreendeu que heróis assumem formas diversas. Alguns vestem uniformes, outros carregam distintivos, e alguns, como Max, caminham sobre quatro patas, movidos por instinto, lealdade e um coração que entende a dor mesmo quando ela não é dita. Ele sabia que aquela história terminava ali apenas para aquela família, mas deixava marcas profundas em todos os envolvidos. Max, com seu jeito silencioso e atento, havia mudado destinos naquela madrugada. E assim, quando os veículos começaram a partir, conduzindo as crianças para atendimento especializado e levando o criminoso sob custódia, o amanhecer completava sua chegada. A luz se espalhava suavemente pelo porto, dissipando as sombras do galpão e preenchendo o ambiente com promessas de novos começos. Jason inspirou lentamente o ar fresco e, ao olhar para Max ao seu lado, soube que, apesar de todo o peso daquele dia, havia também um profundo sentimento de missão cumprida e uma certeza inabalável. Enquanto existissem heróis como Max, o mundo ainda tinha chances de ser um lugar mais seguro. Eles caminhavam juntos em direção à viatura, lado a lado, como sempre. E naquele momento silencioso de transição, envoltos pela luz de um novo dia, compreendiam que, mesmo depois de tanto esforço, ainda havia espaço para esperança, para coragem e para a certeza de que até os sinais mais silenciosos podem ser ouvidos por quem nasceu para proteger. Veja outras histórias no canal. Há muito mais por vir. Inscreva-se e clique no sino. Partilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam esta história. Escreva nos comentários de onde está a assistir.